Coerência. Imagine que você tenha superposição de duas ondas, isso é, você tem duas ondas se somando e elas se encontram desse jeito, ou seja, a crista da primeira onda coincide com a crista da segunda onda e o vale da primeira coincide com o vale da segunda. Se a gente tem uma soma de ondas desse jeito, elas vão se somar e fazer uma interferência construtiva, ou seja, a amplitude dobra. Mas nós podemos ter o caso onde o vale da primeira coincide com a crista da segunda e a crista coincide com o vale. Nesse caso nós teremos uma interferência destrutiva. Mas, de modo mais geral, nós podemos ter um caso onde não necessariamente a crista coincide com o vale ou o vale coincide com a crista. Nesse caso nós teríamos aqui uma diferença de fase entre as ondas. Essa diferença de fase geralmente é denominada pela letra φ. Então, diante disso, eu gostaria de definir primeiro o que é coerência. Então, coerência é a correlação da fase. A gente está analisando aquela fase entre as ondas geradas por uma fonte. Na física, existem dois tipos de coerência: coerência temporal e coerência espacial. Então, vamos começar por analisar a coerência temporal. Observem esse gráfico. No eixo Y aqui nós temos a relação de fase entre as ondas e no eixo X nós temos o decorrer do tempo. Então, inicialmente as ondas permanecem com a relação de fase constante. Quando chegam nesse ponto, elas mudam abruptamente a sua relação de fase e depois permanece constante mais uma vez. Esse comportamento se repete aqui e aqui. Denomina-se tal zero o tempo de coerência, isso é, o tempo máximo que as ondas permaneceram com a relação de fase constante. Se a gente considerar as equações fundamentais da física e multiplicarmos esse tal zero pela velocidade da luz, então nós temos o comprimento de coerência, isto é, o comprimento que ela percorreu mantendo a relação de fase constante. Agora, para exemplificar, imagine uma situação onde você tem duas rolhas flutuando sobre um lago. Sobre esse lago eu vou fazer cair uma fonte pontual. Essa fonte pontual vai gerar aqui um padrão de onda bem definido, ou seja, várias frentes de onda vão atingir essas rolhas. Quando a primeira frente de onda atingir as rolhas, elas vão subir e vão descer, como as ondas do mar. Então, elas, independente da posição delas, como isso aqui é uma fonte pontual, então o intervalo entre as frentes de onda são iguais. Eu posso ter a situação em que uma onda sobe enquanto a outra desce, só que quando a outra estiver descendo, a outra vai subir. Então, essa relação de fase permanece constante. Isso porque eu tenho uma fonte pontual, mas eu poderia ter, por exemplo, uma fonte extensa. Nesse caso, eu tenho gotinhas de chuva caindo de todos os cantos do lago. Então, eu posso ter a situação onde uma rolha sobe, enquanto a outra praticamente não sobe muito, mas essa aqui desce abruptamente e a outra já praticamente sobe rapidamente. E eu poderia ter uma falta de correlação entre o movimento dessas rolhas. Nesse caso aqui, nós não teríamos nenhuma relação entre o movimento dessa rolha com o passar do tempo. Então, para definir, coerência temporal é a medida do tempo em que as ondas permanecem com a relação de fase constante. Pois bem, observem essas duas ondas. Essa aqui inicialmente começa subindo e essa aqui inicialmente começa descendo. Mas se a gente pegar quaisquer dois pontos para comparar, por exemplo, essas linhas tracejadas aqui, essa aqui pega a crista e essa aqui pega um pouco depois da descida aqui. Então eu vou pegar esse ponto novamente na frente. Então aqui nós temos a crista e aqui nós temos uma descida dessa ladeira. Aqui mais uma vez, crista com a descida da ladeira. Isso aqui se repete mesmo com a progressão das ondas. Então nesse caso nós temos duas ondas que são coerentes. Elas permanecem com a relação de fase constante sobre o tempo. Então a gente pode ter o caso onde a onda tem uma coerência temporal infinita. Isso é representado por essa curva vermelha, essa progressão vermelha aqui.
E se essa onda não tivesse uma relação de fase, uma fase constante com o tempo, é o caso dessa curva roxa, dessa progressão roxa. Ela vai mudando com o tempo. Se ela não mudasse, ela estaria acompanhando a curva vermelha. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre coerência espacial. Primeiro, é a medida da correlação da fase em diferentes pontos da seção transversal do campo. Como assim? Imagine que você tem uma fonte de luz, coloquei como de maneira mais genérica. Então aqui você tem uma fonte de luz que está emitindo em várias direções e imaginemos que numa banda larga. Essa luz, eu vou pegar aqui uma seção transversal que eu desenhei por esse plano e vou observar dois pontos distintos. Então, se eu pego um ponto aqui e outro ponto aqui, como é que está a relação de fase entre esses dois pontos? Então, para ilustrar essa ideia, considere essa animação. Veja, aqui essas bolinhas estão representando a relação de fase entre os pontos. Nesse primeiro caso, nós temos uma perfeita coerência. Essas bolinhas elas estão diminuindo e aumentando juntas, todas juntas. Aqui nós teríamos uma coerência espacial. Nesse segundo caso, apesar de não parecer, nós ainda temos uma coerência espacial. Isso porque se você pegar quaisquer dois pontos, eu vos convido a escolher quaisquer dois pontos. Vamos observar, por exemplo, esses dois aqui do canto. Notem que quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Esse padrão permanece constante. Então aqui nós também temos uma coerência espacial. Agora, neste terceiro caso, nós temos uma incoerência espacial. Porque eu lhes convido a escolher quaisquer dois pontos aqui. Tentem encontrar uma relação que fique constante com o tempo. Não fica. Esse aqui está variando aleatoriamente todos os pontos. Então, para contextualizar, nós teríamos aqui um exemplo. Nesse primeiro quadro, nós temos 5 diferentes tipos de onda, com diferentes comprimentos de onda e com direções de propagação aleatória. Por exemplo, essa azul aqui está descendo na diagonal, essa lá amarela está quase na horizontal. Então, as direções de propagação são aleatórias e os comprimentos de onda são diferentes. Nós teríamos, nesse caso, uma fonte totalmente incoerente. Mas nesse caso aqui, nós temos a mesma direção de propagação, porém comprimentos de onda diferentes. Nesse caso, nós teríamos uma fonte coerente espacialmente. Nesse terceiro caso, nós temos diferentes direções de propagação, mas mesmo comprimento de onda. Aqui nós teríamos uma boa coerência temporal, mas como elas estão indo em diferentes direções, nós teríamos uma falta de coerência espacial. Mas nesse caso nós temos o mesmo comprimento de onda e o mesmo direção de propagação. Então aqui nós teríamos uma fonte perfeitamente coerente. Então nós podemos concluir que a coerência espacial ela está relacionada com a direcionalidade das ondas e a coerência temporal está relacionada com a monocromaticidade das ondas. Uma forma de nós transformarmos uma fonte coerente numa fonte coerente é fazer, por exemplo, esse experimento. Essa lâmpada aqui ela emite luz em vários comprimentos de onda em direções diferentes. Mas se nós colocarmos uma fenda simples, pelo princípio de Huygens, nós sabemos que cada ponto vai se tornar uma fonte pontual. Isso aqui vai gerar uma propagação de ondas circulares, com a mesma direção de propagação. Então aqui nós teríamos uma coerência espacial. Quando atinge esse ponto, aqui foi disponibilizado um filtro. Então aqui ele vai selecionar apenas um comprimento de onda para continuar a trajetória. Aqui nós temos uma fonte coerente. Então uma fonte coerente que é bem conhecida é a luz laser. Isso por causa do fenômeno da emissão estimulada. Então essa discussão sobre coerência explicaria, por exemplo, o porquê dessa figura colorida numa bolha de sabão. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.